Agora, nós falaremos um pouco sobre inequações algébricas, que basicamente são equassentências que envolvem uma incógnita e desigualdades. Maior, menor, menor igual, maior igual. Bem, iniciaremos pelas de primeiro grau, em que então vai envolver equações polinomiais aqui de primeiro grau e sentenças do tipo ax mais b menor que zero, ou ax mais b maior que um cx mais d, ou até mesmo quociente de equações de primeiro grau. Vejamos nesse primeiro exemplo aqui, ó, que está pedindo para nós estudarmos o sinal de 5x mais 1 e depois para determinarmos o conjunto solução para 5x mais 1 menor ou igual que zero. Primeira parte, vamos estudar o sinal dessa expressão. Para isso, ó, nós pegamos aqui ó, 5x mais 1 menor que zero, subtraio dos dois lados da desigualdade o menos 1 e na sequência eu divido por 5. Lembrando que ao dividir dos dois lados da desigualdade, a desigualdade ela se mantém a mesma quando eu estiver dividido por um número positivo e ela vai inverter quando essa divisão for por um número negativo. Então, nesse caso, como o 5 é positivo, a divisão mantém a desigualdade e nós obtemos que 5x mais 1 é menor que zero para todo número x menor que menos 1/5. Depois, calculamos aqui com a igualdade. Veja que nós já trabalhamos isso, então, desenvolvendo, nós obtemos aqui x igual a menos 1/5. E 5x mais 5 é maior do que zero quando, ao somarmos aqui, ó, somamos menos 1 dos dois lados, obtemos 5x maior que menos 1. Que depois dividindo por 5, x tem que ser maior que menos 1/5. Para obtermos agora o conjunto solução, que são os valores de x, onde 5x mais 1 é menor ou igual que zero, basta nós olharmos aqui, ó, quando ele é menor ou igual que zero. Ou seja, são os valores de x menores que menos 1/5 ou x igual a 1/5. Outra coisa, vamos olhar a representação geométrica, como nós podemos representar graficamente, né, essa análise de sinal aqui. Então vamos colocar aqui na reta real o 5x mais 1. Veja que no menos 1/5 nós obtivemos que 5x mais 1 dá zero. Para valores menores que menos 1/5 nós obtivemos que 5x mais 1 dá negativo, então nós representamos aqui em cima com sinal negativo. E para valores maiores que menos 1/5, nós obtivemos que 5x mais 1 é maior do que zero. Então nós representamos aqui com sinal positivo aqui. Bem, o gráfico desse polinômio, que é uma reta, no ponto menos 1/5, ele toca o eixo x, porque ele é uma raiz. Antes, para todo x, antes do menos 1/5, o 5x mais 1 assume valores negativos, ou seja, o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores maiores que menos 1/5, ele assume valores positivos. Ou seja, o gráfico está acima do eixo x. E, como eu já havia comentado, o conjunto solução para 5x mais 1 menor ou igual que zero é o intervalo de menos infinito até menos 1/5, incluindo o valor menos 1/5. Nesse segundo exemplo, nós temos a desigualdade menos 3x mais 1 maior ou igual que 2x menos 3. Então, a primeira etapa para nós resolvermos essa desigualdade
nós vamos pegar toda essa parcela aqui e trazer para o lado esquerdo aqui da desigualdade. Então, vejamos, ó, trouxe toda ela para o lado esquerdo, subtraindo. Agora a gente simplifica esse lado esquerdo. Vou ter aqui menos 3x com menos 2 dá menos 5x e o 1 com mais 3 dá 4. Então assim nós temos menos 5x mais 4 maior ou igual que zero. E procedemos que nem no exemplo anterior. Vou subtrair 4 dos dois lados e agora eu vou passar dividindo por menos 5. Porém, como menos 5 é negativo, a desigualdade aqui ela vai inverter. Então, ó, o x vai ficar menor ou igual que 4/5. Então, o nosso conjunto de solução são todos os reais menores que 4/5. Ou o intervalo de menos infinito até 4/5. Bom, desenhei aqui em verde o gráfico do polinômio menos 3x mais 1. Em azul, o gráfico do polinômio 2x menos 3. O ponto onde eles estão cruzando aqui é exatamente o ponto correspondente a x igual a 4/5. Antes do 4/5, para valores de x menores que 4/5, observe que o gráfico de menos 3x mais 1 é maior que o gráfico de 2x menos 3. E para valores de x maiores que 4/5, o gráfico de 2x menos 3 está acima do gráfico de menos 3x mais 1. No próximo exemplo, nós temos o quociente de dois polinômios de grau 1, menos x mais 1 e 2x menos 1. Então, para resolvermos essa situação, para fazermos o estudo de sinal dessa inequação, nós temos, desse quociente, né? Nós temos aqui em cima que proceder com a análise de sinal da parte de cima, depois com a análise de sinal dessa parte de baixo e, por fim, nós juntamos essas duas informações. Vejamos. Então eu pego menos x mais 1, menor do que 0, que isso corresponde a x maiores que 1. Depois fazemos x menos x mais 1 igual a 0, que corresponde a x igual a 1. E fazemos menos x mais 1 maior que 0, que nos fornece x menor que 1. Procedemos como nos exemplos anteriores. Dessa forma, ó, colocando a representação gráfica, veja que o menos x mais 1 ele se anula no ponto 1, ele é negativo para valores maiores que 1, então marcamos aqui, ó, negativo, e ele é positivo para valores menores que 1, então marcamos aqui o positivo. Fazemos a mesma análise no caso de 2x menos 1. Então, 2x menos 1 menor que 0, que corresponde a x menor que meio, ele será igual a 0 para x igual a meio e maior que 0 para x maior que meio. Representação gráfica, então nós temos aqui, ó, 2x menos 1 vai ser 0 no meio, ele vai ser menor do que 0 para x menor que meio, e vai ser maior do que 0 para x maiores que meio. Por fim, vamos juntar essas informações. Então, o quociente, a análise do sinal do quociente, nós fazemos assim, ó. No meio, no 1, nós temos que o menos x mais 1 se anula, e 2x menos 1 é um número positivo. Então, o quociente vai ficar 0 sobre o número positivo, que é 0. Agora, no ponto menos meio, veja que nós temos que o 2x menos 1 dá 0. Só que nós não temos divisão por 0. Né? Nós estamos em cima com menos x mais 1 sendo um número positivo, dividido por 0. Como nós não temos essa divisão por 0,
nós colocamos essa simbologia que significa que não existe ou que não está definido adequadamente nesse ponto. Para valores agora menores que meio, o menos x mais 1 ele é positivo e o 2x menos 1 é negativo. Então, positivo com negativo dá negativo. Então, para todo x menor que meio, temos que a fração é negativa. Para os valores de x entre meio e 1, nós temos a parte de cima positiva, a parte de baixo positiva. Então, o quociente de valores positivos nos fornece aqui um valor positivo. Agora, o quociente para valores maiores que 1, nós temos a parte de cima sendo negativa e a parte de baixo sendo positiva. Quociente de negativo com positivo é negativo. Tá? Conclusão é que nós temos então que a fração menos x mais 1 dividido por 2x menos 1 é negativa nos intervalos de menos infinito até meio, união com o intervalo de 1 a mais infinito. Vai ser igual a zero no ponto 1 e vai ser positivo no intervalo de meio até 1. No caso das inequações de segundo grau, nós utilizamos as raízes que nós obtemos através do teorema de Bhaskara e do conhecimento da sua concavidade. Veja aqui no exemplo. Nesse exemplo, nós devemos estudar o sinal do polinômio e depois determinar os valores em que é maior ou igual que zero. As raízes nós obtemos através do teorema de Bhaskara, que no caso desse exemplo dá menos 2 e 1. E agora vamos observar ainda que o coeficiente que multiplica o termo quadrático é menos 1. Ou seja, esse polinômio ele tem concavidade voltada para baixo. Dessa forma, então, ó, o nosso desenho do gráfico é mais ou menos isso aqui, né? Onde ele toca o eixo x aqui no menos 2, que é uma das raízes, e toca o eixo x no 1, que é outra raiz. Veja que para valores, então, menores que menos 2, o gráfico está abaixo do eixo x. Em outras palavras, o polinômio nosso aqui vai ser negativo. Para valores entre menos 2 e 1, o gráfico está acima do eixo x, então o nosso polinômio está assumindo valores positivos. Agora, para valores maiores que 1, o gráfico está aqui embaixo, então ele assume valores negativos novamente. Então nós temos que ele vai ser 0 no menos 2 e no 1, vai ser negativo para x menor que menos 2 ou x maior do que 2, né? Quando ele estiver aqui para baixo ou aqui para cima. E ele vai ser positivo para x entre menos 2 e 1. Agora, a segunda parte, para nós determinarmos quando é maior ou igual que zero, basta nós pegarmos aqui o maior ou igual que zero. Ou seja, quando x estiver ou entre menos 2 e 1, ou for menos 2 ou for 1. Em outras palavras, no intervalo de menos 2 até 1. Nesse próximo exemplo, aplicamos Bhaskara novamente, que nos fornece uma única raiz real com multiplicidade 2. Nesse caso, como o coeficiente que acompanha o termo quadrático é 1, que é positivo, nós temos a concavidade do gráfico desse polinômio voltado para cima. Se ele tem concavidade voltado para cima e tem uma única raiz com multiplicidade 2, ele toca o eixo x nesse único ponto aqui, que é o 3 meios, e tem concavidade aqui para cima. Veja que se eu tomar qualquer valor de x diferente desse 3 meios,
o gráfico está acima do eixo x. Então, o nosso polinômio vai ser positivo para todo x diferente de menos meio. E não tem nenhum valor de x onde ele está abaixo do eixo x, ou seja, não há nenhum valor de x onde o meu polinômio será negativo. Então, temos a análise do sinal, né? Ele vai ser 0 no 3 meios, maior que 0 sempre que for diferente de 3 meios, e não tem nenhum valor onde ele dá negativo. Neste próximo exemplo, pelo teorema de Bhaskara, esse polinômio, né, x² menos 2x mais 3 meios, ele não admite nenhuma raiz real. Ou seja, ele não toca o eixo x em nenhum ponto. E observando agora que o termo que acompanha x² é 1, que é um número positivo, nós temos que esse polinômio ele tem seu gráfico com concavidade para cima. Então ele tem concavidade para cima e não toca o eixo x. Ou seja, para todo x real, nós estamos acima do eixo x. Ou ainda, né, para todo x real, esse polinômio aqui é positivo. Tá? Então, para esse polinômio igual a zero não tem solução, para menor do que zero não tem solução, e para todo valor de x ele é positivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as inequações envolvendo polinômios de grau maior do que 2. Nesses casos, a gente combina as ferramentas anteriores, que são as análises que nós fizemos para polinômios de grau 1, de grau 2, e a ferramenta da divisão polinomial também é muito útil para a gente. Vejamos aqui no exemplo. Nesse caso aqui do polinômio de grau 3, para nós estudarmos o sinal dele, a gente primeiro faz a divisão polinomial, que nós já fizemos nessa aula de hoje, e chegamos que o polinômio ele pode ser descrito como sendo produto de x menos 1, x menos 2 e x menos 3. Né? Obviamente as raízes é 1, 2 e 3. Agora, para estudar o sinal do polinômio, nós estudamos o sinal de cada uma dessas parcelas aqui do produto. Então, vamos estudar agora o sinal de x menos 1. Esse aqui se anula no 1, é negativo quando nós tivermos x menor que 1 e positivo para x maiores que 1. Agora a parcela x menos 2, fazendo a análise, nós temos que no 2 dá 0, para valores menores que 2 dá negativo e maiores que 2 positivo. E a terceira parcela, ela se anula no 3, é negativo para valores menores que 3 e positivo para valores maiores que 3. Agora, vamos fazer a análise do sinal para o produto, né, que é o nosso polinômio de interesse aqui de estudo. Então, ó, nós vemos aqui, ó, no 1, uma das parcelas se anula, portanto o produto também se anula. Então, no 1, ele dá 0. A mesma coisa no 2, como o x menos 2 se anula, o produto vai se anular. E no 3, como a terceira parcela se anula, o produto também irá se anular. Para valores agora antes do 1, menores que 1, a primeira parcela é negativa, que multiplicado por um número negativo da segunda parcela é um número positivo, que multiplicado por um número negativo dá um número negativo. Agora, para valores entre 1 e 2, a primeira parcela é positiva, vezes um número negativo dá negativo, que vezes outro número negativo dá positivo. Para valores de x entre 2 e 3, a primeira é positiva, vezes a segunda que é positiva, dá positivo, que vezes a terceira que é negativa, dá negativo. E por último, para x maior que 3, a primeira é positiva,
multiplicado por positivo dá positivo, que multiplicado por outra parcela positiva dá positivo também. Veja que então, se nós desenharmos o gráfico, nós já conseguimos as seguintes informações. Ó. Como o 1, o 2 e 3 são raízes, no 1 o gráfico toca o eixo x, no 2 também e no 3 também. Para x menores que 1, o gráfico é negativo, o polinômio é negativo, ou seja, o gráfico está abaixo do eixo x. Entre 1 e 2, o polinômio é positivo, ou seja, o gráfico está acima do eixo x. Entre 2 e 3 é negativo o polinômio, ou seja, está abaixo do eixo x, e para x maior que 3 ele é positivo, está acima do eixo x. Bem, no próximo exemplo, novamente, já vimos esse exemplo, né? Então reescrevendo ele através da divisão polinomial, nós temos que o nosso polinômio aqui, p de x, é o produto de x mais 2 por x² mais 1. E lembre-se ainda, né, que nós estudamos esse polinômio de segundo grau e vimos que ele não tem raiz real. Ou seja, esse nosso polinômio p de x tem uma única raiz, que é o menos 2. Bom, dessa forma, então, colocando o sinal de x mais 2, no menos 2 aqui ele dá zero, para valores menores que menos 2 dá negativo, e valores maiores dá positivo. O x² mais 1 sempre é positivo. Como consequência, o produto, né, negativo com positivo, dá negativo. Zero, produto com qualquer coisa que dá zero. E para x maiores que menos 2, o produto de números positivos que dá positivo. Então nós conseguimos visualizar que no ponto menos 2, o gráfico toca o eixo x. Antes do menos 2 é negativo, portanto ele está abaixo do eixo x, e depois do menos 2 ele é positivo aqui o polinômio, portanto ele está acima do eixo x.